E garantindo bons pagamentos aqui de rendimentos, CEMIG chama atenção por pagar agora no próximo dia 30 de junho pelo menos 4 pagamentos em torno aqui tanto do ticker 4, ou seja, as ações preferenciais, quanto o ticker 3, as ações ordinárias. Portanto, se você carrega aí CEMIG, né, desde o ano de 2025, né, ela tem essa latência, essa demora aqui, né, ou seja, tem Datacom em 1 ano e vai pagar lá 12 meses depois, você vai receber agora, no dia 30 de junho, pelo menos um pagamento aqui de 9 centavos por ação JCP, 10 centavos por ação JCP, 10 centavos por ação JCP e mais 11 centavos por ação JCP. Tudo isso daqui reunido dá por volta de 4% de pagamento de dividendo. E até aproveitando essa mesma esteira, muitas empresas aqui pagando, né, no dia 30 de junho, aqui, né, o encerramento do primeiro semestre de 2026, os seus maravilhosos rendimentos, dividendos e JCP. Destaque aqui para a CEMIG, entre outras empresas, fazendo seus pagamentos. Mas o nosso foco é falar sobre ela hoje. Até trouxe um relatório aqui bem elaborado que eu quero compartilhar com vocês, para a gente entender essa tese de CEMIG, uma vez que ela está despencando aqui na Bolsa nos últimos meses, né? A gente até consegue ver uma certa assimetria em relação ao próprio Ibovespa, né? Então, por exemplo, pegar entre abril e maio aqui, né, que atingiu praticamente o seu topo histórico, né, que a gente pode observar, é bem correlacionado com o próprio índice do Ibovespa, mas depois questões macroeconômicas derrubou o índice e derrubou mais absurdamente ainda a CEMIG. Então, diante dessa situação, a gente se pergunta, é oportunidade? É risco? Vale a pena? O que a gente pode esperar? Bom, para isso a gente tem que analisar os números friamente. O que nós temos aqui? Bom, a começar pela análise de fundamentos, nós temos uma empresa com PL 6,35, enquanto que no setor médio é por volta de 14 vezes, tem um desconto no PL de cerca de 55% em relação aos pares, está pagando quase 12% de dividendo, a média dos últimos 5 anos é 12,31, então está assim, uma perenidade nos seus pagamentos, está negociando praticamente sem ágio, um ROI interessantíssimo, existe um ROIC de 12,39 e um ROI de 16,75, ou seja, uma rentabilidade maior do que o custo de capital hoje no Brasil. E aqui uma dívida líquida pelo EBITDA que está chamando um pouco a atenção. Meta abaixo de 2 vezes, hoje está com 2,16, até porque ela entrou num ciclo de CAPEX bem intensivo, né? Ou seja, ela está investindo bastante aí para lá de 2030. Quando a gente compara com algumas ações do setor, veja, CEMIG, que a gente comparou tanto parte de distribuição, geração, entre outras empresas, mas, por exemplo, pegar a Axia, a Eneva, Equatorial, aí tem CPFL, Copel, entre outras, o que a gente pode observar? Que apenas aqui na questão da CPFL, né, CPFL Energia, que tem um ROI de 23,75, a CEMIG fica bem na foto, né, 16,75, o dividendo de 11,97, tá? Então, até que ela não está assim tão ruim aqui dentro do setor elétrico. É claro que ela tem as suas particularidades, tem seus pontos que talvez para alguns vão torcer um pouco o nariz, para outros acham isso uma vantagem, e uma dessas vantagens, né, é o seu dividendo aqui que é muito sólido, pelo menos nos últimos anos, sem contar algumas bonificações. Checklist que a gente pode fazer, o único ponto de atenção, a dívida líquida pelo patrimônio está complicado e a liquidez corrente, né, é abaixo de 1, levemente abaixo de 1 aqui, que é um ponto de atenção. Na parte financeira, o que a gente pode observar? Está caindo um pouco as margens, tá? O lucro líquido 4,84, 2025 4,9, 24 7,12. Então, nesses últimos 2, 3 anos caiu um pouquinho. Isso você percebe até pelo gráfico aqui das margens, tanto EBITDA líquida e ROI, né? A partir aqui de 2024, ele pumba, deu uma queda interessante. A alavancagem subiu e a dívida acompanhou, né? Na verdade, a dívida acompanha a alavancagem, obviamente. Então, veja que em 2024 estava até que bem controlado, abaixo de 1,5, que era o que eles queriam, né? Tanto a dívida líquida quanto a dívida líquida pelo EBITDA, né? O numerador aqui dividido. Então, a gente percebe que estava bem controlado, até numa leve tendência de queda. E aí, depois de 2025, o negócio degringolou e subiu absurdamente aqui, mas a gente entende que é um período. O que não pode é consistência, né? Isso tem que ser um período porque ela está fazendo seus grandes investimentos aqui. Você percebe até pela dinâmica dos anos, né, fazendo uma análise fundamentalista horizontal, 25, 24, 23, 22, 21, algumas coisas que chamam atenção. Por exemplo, ó, em 2021,
a dívida bruta era 11 bi. Hoje, os últimos 12 meses, 19 bi, praticamente dobrou. A dívida líquida era 8, hoje 17, tá? A margem EBITDA antes era 23, comprimiu 19. A margem líquida antes chegou a bater, por exemplo, 17, hoje 11. O ROI já foi de quase 20, 23, 26, hoje 16. Então está tendo essa leve pressão. Aí, o que mais a gente pode observar? O que traz dinheiro, bastante dinheiro para a CEMIG hoje é distribuição, comercialização vem depois, geração, gás e transmissão aqui. Análise técnica, sei que vocês gostam, vamos aqui observar, deu uma apanhada CEMIG em relação ao próprio IBOV. Aqui, ó, CEMIG nos últimos 12 meses, né, olha, 0,75 IBOV 23%, né, ou seja, está abaixo aqui do próprio benchmark global, né, para nós aqui, que seria o próprio Ibovespa, ou seja, se deixar o dinheiro paradinho lá ia render mais do que se você colocasse no CEMIG no curto prazo, né. Preço atual 10,72, suporte principal 9,80, resistência 12 e target dos analistas dos últimos 12 meses, para os próximos 12 meses, né, 12,54, potencial de 17%. Será? Rentabilidade, é aqui que ela ganha, né, a rentabilidade acumulada. Se a gente parar o mouse aqui, olha, nos últimos 5 anos, se você colocasse R$1.000 nos últimos 5 anos e os seus reportes e investimentos, ó, 2.352, bom, mais do que dobrou. O índice, aqui, né, pegando o IVVB11, né, na verdade, daria 1.900 investindo no exterior, no do dividendo 1.600, no índice de fundos imobiliários, né, 1.300, índice de small cap aqui lascou, R$600, IPCA, para quem acha que é segurança, 1.300, no próprio IBOV, índice nosso nacional, 1.300, e no CDI, olha lá, daria 1.757, então ela ganha disparado, né, por isso que ações importa muito a continuidade, né? Compra, o ajuste de preço, preço médio, busca de oportunidades. Por quê? Porque a valorização é sobre o seu preço inicial. Enquanto que títulos de renda fixa, ou o próprio CDI, enfim, a valorização é sobre o montante fixo, né? Ou seja, você não tem valorização sobre o seu capital inicial. Tá? Ele só tem uma acumulação, aqui não, né? Quando você investe em ações, a ação sobe, então você tem o ganho sobre valorização e mais os rendimentos sobre a valorização. Né? Então, realmente é um grau de investimento bem mais consistente, né? Que performa melhor. Alguns indicadores técnicos, tendência de curto prazo é baixa, médio prazo é neutra, variação no ano foi basicamente isso, tendência de longo prazo é alta e rentabilidade dos próximos 5 anos, né? Na verdade, rentabilidade nos últimos 5 anos, 135%. Olha só que interessante. Parte de aluguel e dividendos. Hoje, praticamente não está compensando alugar as ações de CEMIG, né? Até porque você vai trabalhar na posição contrária, né? Torcendo para a queda. Ela já atingiu quase que as suas regiões de suporte. E aqui, uma coisa interessante, muitas ações de free flow, que permite uma ampla margem de liquidez. O payout hoje está até que moderado, 88%. Aqui a gente já falou da distribuição de dividendos nos próximos meses. Aqui também a cadência dos meses, né, de distribuição, que é bem interessante para a gente poder observar. Projeção, uma coisa que a gente gosta bastante. Ó. Cenário pessimista, 9,50. Olha lá, compressão de margem Selic alta e risco hidrológico, né? 9,50. Cenário base, 12,54. Por quê? Consenso de 14 analistas. Se você reajustar o PL para a média histórica, é 12,54 o preço convencional. E no cenário otimista, um PL de 8,9, queda de Selic, expansão do CAPEX e renovação de concessões, R$15. Né? Então, um aumento interessante aí de mais de 40%. 40%? Quanto que está hoje a cotação? Né? Vamos pegar aqui a nossa cotação hoje, 10,72. Vai dar quase 40% aí. Projeção até 2028, né? 2025 e 2026 sentindo o efeito do CAPEX, né? 2027 já sobe um pouco, 2028 também, recuperando patamares aqui, olha, na parte de dividendos de final de 25, né? Pegando algo em torno aqui de 1,50 por ação. Alguns alertas, risco hidrológico, queda do EBIT, da alavancagem crescente, isso está complicado, controle estatal, operando abaixo de performance dos seus principais benchmarks, e teve lá a questão do cyberataque, né? Expôs 135 mil clientes aqui, isso prejudica muito a imagem da empresa, né?
Alguns catalisadores positivos, queda da Selic, tivemos ontem, renovação de concessão, seria importante, expansão de renováveis, pipeline de crescimento já está bem robusto, pagamento de 1,5 bi em proventos para junho agora, PL está descontado e ADR da CEBIG lá na Bolsa de Nova York, né? Então se você tem acesso a uma corretora global, né? Por exemplo, eu uso a Quantifier, pegar aqui o SIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, tá vendo? Ó, cotado lá na Bolsa de Nova York. Olha que interessante, isso aumenta a liquidez, até se você observar aqui, olha, tem uma liquidez média nos últimos 10 dias, ó, de 8 milhões de dólares, tá? E tem como, se você tem conta na Quantifier, você pode comprar a CEMIG a 2 dólares, 2 dólares e 5 centavos, e receber os dividendos também antecipado em dólar aqui, tá bom? Inclusive eu tenho a CEMIG no Brasil, mas eu já tive, né, Petro e Vale, que eu fiz a realização do lucro recente, tinha aqui na Bolsa de Nova York, minha rentabilidade foi bem alta somada ao dólar. Então, se você quiser diversificar, manter dentro da mesma classe de ativo, ou seja, gosta da CEMIG e acha que esta queda foi sazonal e depois ela vai voltar, uma opção interessante é você comprar ela na forma de ADR, né, na Bolsa de Nova York, e aí você tem a valorização tanto do ativo quanto se o dólar subir. Aí você tem uma dupla valorização, fora os dividendos também. Pegar especialmente agora ano eleitoral, dólar a 5,10 pode ser barato, né? E se depois ele passar para 6 e você comprou CEMIG a 2 dólares, né? E aí você tem a multiplicação, né, do seu dólar quando você for voltar para real. Aí, dupla valorização, olha só que interessante, né? Uma estratégia. Se você quiser abrir sua conta aí também na Quantifier, vou deixar o meu link, meu código, usando o meu código de abertura, Bruno, investindo pelo menos 50 dólares, você tem a chance de receber recompensas em ações, né? No caso aqui, o nosso último colega que abriu a conta com o código Bruno e investiu pelo menos 50 dólares em CEMIG, ganhou uma recompensa de R$ 1.050, 54 ações praticamente, de Banco do Brasil direto na conta dele, tá bom? Deixar aí o link na descrição, sem contar que tem muitas outras vantagens, taxas e comissão zeradas, tá? Também o spread aqui é o spread real da bolsa, não tem manipulação. E, além disso, você também tem acesso à licença do TradingView Premium, que normalmente por fora você paga R$300, aqui é de graça, tá? Com todas as ferramentas aí essenciais e avançadas do TradingView, tá bom? Premium. Voltando então aqui para a nossa análise, outra empresa sugerida, se você quer correlacionar seus ativos lá no exterior, é o próprio índice de utilidade nos Estados Unidos, XLU. Será que tem também na Quantifier? Vou pegar aqui, ó, XLU, olha lá, utilidades do setor. Olha só que interessante, nos últimos tempos, nos últimos meses, já subiu cerca de 47%, tá? Então, setor de utilities, da parte de energia, até aqui você tem um resumo, né? Lá, pega as principais globais, olha lá, então coloca aqui, ó, são os índices, né, dessas empresas, um apanhado dessas empresas, das principais, especialmente da parte de utilidades, bem interessante, né? Então, se você quiser investir, olha lá, é um ETF de utilidades dos Estados Unidos com 30 empresas, Next Era, Duck, Southern Corporation, perfil de risco retorno, paga dividendo por média de 3%, price earning normalmente nos Estados Unidos é mais esticado porque é um mercado mais maduro e um setor regulado. Parte de notícias, como é que está o sentimento do mercado em relação ao CEMIG? Ó, parte aqui de cobertura de analista, bem coberto, 14. Recomendação aqui, mantenha, né? Ou seja, grande parte fala em manutenção, poucos compra forte, alguns falam em venda de CEMIG, tá bom? Algumas notícias, análise de sentimento que eu também coloquei aqui, resultados divulgados versus previsto, beleza. Se você quiser esse relatório, eu te ensino como fazer. Se você acessar aqui, olha, Bruno, vou colocar aqui para vocês, eu vou deixar o link na descrição nos comentários. É o meu mini treinamento, R$ 47,00, em 45 minutos você aprende a criar relatórios como esse, cheio de informações, bem rico, em aproximadamente 3 ou 4 minutos, utilizando ferramentas gratuitas, tá? Então eu vou deixar aí, investindo com inteligência artificial, você consegue aprender desde o básico, relatórios avançados, rankings comparativos, análise de momento e notícia, tá? E também comparação, tá? Infográficos comparativos, entre outras coisas. Não tem truque, não tem pegadinha, é R$ 47,00, você sai pronto para construir seus próprios relatórios, ser o seu próprio analista aí, né, analisando as ações e os investimentos no mundo inteiro. Não se resume apenas a uma classe de ativos. Você consegue usar a inteligência artificial ao seu favor para analisar qualquer classe de ativos, tá bom? Deixar aí o primeiro link na descrição e nos comentários. E vamos para o nosso veredito.
que aqui a inteligência artificial acha de CEMIG? Deu uma nota de 6,8 de 10. Com estratégia de manter e acumular nas quedas, empresa sólida com fundamento. Ó, mas no curto prazo está pressionado pela alavancagem e margem, né, que foi aquilo que a gente comentou. Coloca alguns critérios, pontos de atenção em negativo. Alavancagem e liquidez, performance técnica está abaixo do Ibovespa e o EBITDA em queda. Tá? Coisas aí que você tem que observar. Faz um comparativo entre CEMIG e o setor elétrico. Ela dispara na questão de valuation, rentabilidade e dividendo e perde na questão de momento versus o próprio setor elétrico. Tá? Conclusão, para investidores de longo prazo e renda, CEMIG representa uma entrada interessante em patamares atuais de 10,72, especialmente com pagamento de provento agora em junho de 26. Embora aqui rodou, né? Porque Datacom foi lá no passado, você vai conseguir pegar os próximos só. Recomenda-se acompanhar a evolução da dívida e possível queda da Selic como catalisador. Lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda. Pessoal, e se você gostou do vídeo, não esquece agora de deixar aquele like se agregou alguma coisa para você, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.